Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nosso encontro de hoje, então, nós vamos trabalhar com o texto dissertativo argumentativo. A gente vai aprender a reconhecer nos textos os seus elementos e vamos aprofundar esse estudo juntos. Então, vamos todos juntos lá. O nosso objetivo de hoje, qual é? É de reconhecer no texto dissertativo argumentativo a intenção persuasiva. Com o nosso objetivo, a gente quer saber diferenciar o assunto do tema e a tese, que são as partes componentes desse texto, tá? E a gente vai aprender também a identificar e a compreender a função da conclusão. Além disso, nós vamos dar uma continuidade com esse estudo, nós vamos fazer um exercício mais aprofundado, levando em consideração também os tipos de argumentos que nós podemos ter nos nossos textos, tá? Que seja, eu já vou passar para que vocês saibam quais são, depois a gente vai estudando um por um. Ou seja, o primeiro deles, o argumento de autoridade. O segundo, o argumento por causa e consequência, que é muito interessante, é fácil identificação também. Isso vai ajudar muito na produção dos textos que nós temos que fazer. A gente vai ver um texto com argumento de prova concreta. E, por último, a gente vai ver um texto com argumento de senso comum. É lógico que existem outras formas, mas com essas quatro a gente vai cobrir as principais e as mais importantes. E a gente vai descobrir também que essa variedade pode entrar num universo muito maior também. Tá legal? Vamos lá então? Primeiro lugar, então, gente, quais são as partes do texto argumentativo? Isso tem que anotar. Todo mundo junto lá. Primeira parte, escrevam comigo lá. A gente vai começar com o assunto. A gente tem que identificar e determinar o assunto que esse texto vai tratar. O assunto que ele vai aprofundar. A produção do meu texto também tem que girar em torno do assunto que eu vou abordar e aprofundar. Tá legal? O que é o assunto, gente? É todo o aspecto relacionado com a realidade sobre a qual você vai desenvolver, com a realidade que você vai apontar, que você vai trazer à luz através do seu texto, tá bom? É fácil a gente identificar o assunto. Mas e o tema? O tema, geralmente, ele tem uma amplitude maior, né? Ele é voltado na verdade, se o assunto tem essa amplitude, o tema ele vai especificar esse assunto de forma a delimitar o universo que eu vou trabalhar. Então, se eu vou falar de temas generalizados, o que eu posso levar em consideração? Eu posso falar sobre a violência, sobre a religião, que são temas interessantes. Posso falar sobre saúde, que são temas interessantes. Posso falar do meio ambiente, posso falar da política educacional. Enfim, uma série enorme de temas que eu posso desenvolver, que são sempre de formas mais generalizadas. E os assuntos, eles vão buscar especificar esses temas de forma a colocá-los de uma forma mais fica simples e fácil o convencimento que esse meu texto argumentativo ou dissertativo vai ter em função de atingir o objetivo dele, que é de mudar a opinião de alguém, de convencer alguém, é fazer com que alguém adquira algum valor, algum conhecimento, alguma informação. Tá legal? Ficou fácil entender o que é o assunto gigante, uma amplitude enorme, um tema que é a delimitação. Então esses são os nossos as duas primeiras partes do nosso texto argumentativo dissertativo, tá bom? Agora a gente vai lá para outra que é muito interessante também, que agora é a tese. Gente, a tese, em última análise, é a nossa opinião, os argumentos pelos quais eu vou me basear para convencer ou o meu leitor ou o meu interlocutor de que aquele tema está sendo coberto dentro desse assunto generalizado. Tá legal? A gente vai fazer um exercício e vocês vão ter a oportunidade de perceber exatamente como que isso funciona, tá? E isso faz com que a gente já vá direto lá para o nosso argumento. Argumento, gente, são vários e quanto mais argumentos interessantes vocês tiverem, mais fácil vai ser a forma com que você vai atingir esse seu interlocutor. Não se esqueça que a tese só pode ter um elemento, né? Mas o seu argumento você pode usar vários, né? E isso é muito importante também.
E por último, a conclusão. Então, revisando, a gente começa lá. Primeiro, assunto. Segundo, o tema. Terceiro, a tese. Quarto, o argumento. E o último, o quinto e último, que é a nossa conclusão. A conclusão também é importante. Conclusão é um dos aspectos mais difíceis que os alunos geralmente têm mais dificuldade, porque daí faltam algumas informações para que ele possa abordar todos esses argumentos dentro dessa tese, dentro desse assunto, e que ele possa realmente concluir e justificar a sua opinião, levando o seu interlocutor a uma mudança, à aquisição de um valor, ao entendimento de um assunto, enfim, do que se propõe ao seu texto. Legal? Até então, tudo bem? Muito bom. Eu queria começar fazendo um exercício com vocês, né? A gente tem um texto no nosso material didático que é da Maria Amélia de Almeida e ela fala dos desafios e dos problemas da educação no Brasil. Então, nós vamos fazer uma leitura desse texto, tá certo? Eu vou dar um tempinho para que a gente possa ler, vamos levar uns 5 minutos no máximo para que a gente possa ler. E aí eu quero que todos juntos façamos os exercícios dizendo exatamente qual é o assunto, qual é o tema, qual é a tese da Maria Amélia, os argumentos que ela usou e a conclusão. Beleza? Vamos lá então, leitura rapidamente, vamos todos juntos. Muito bem, então realizando essa leitura, aí a gente conseguiu dizer que o título é O Desafio da Qualidade na Educação do Brasil. Desse título, eu já posso tirar duas partes importantes. Primeiro, o assunto e o tema. Vamos lá, junto comigo. Olha lá, vou repetir. O desafio da qualidade da educação no Brasil. Qual é o assunto, gente? É o desafio? É a qualidade da educação no Brasil? Não, o assunto é generalizado. Então, o assunto vai ser educação. Esse é o assunto do nosso texto, tá legal? E qual é o tema? O tema, sim, que é a qualidade ou o desafio da educação no Brasil. Olha, eu fiz uma delimitação do tema maior, do assunto maior que é a educação, e aí eu delimitei, olha, no Brasil, o desafio e a qualidade. O desafio para que se tenha qualidade ou para que se possa alcançar a qualidade. Deu para observar a diferença? Então, isso já faz parte da nossa capacidade de interpretar o texto. Com essas informações, eu já vou ter maiores possibilidades de entender esse meu texto, tá? Agora, a gente viu na leitura que ela tem uma opinião que é baseada em argumentos. Os argumentos que ela utilizou são, na verdade, a tese que a Maria Amélia usou para nos convencer das opiniões que ela coloca no texto. Então, o que é a tese? Vamos anotar? Isso é importante anotar. Tese, anotem lá. É a defesa de uma ideia expressa pelo autor do texto, ou então, se vocês quiserem, em outras palavras, é o posicionamento que alguém toma em relação a um tema que ela se propôs a escrever. Gente, a tese não precisa necessariamente ser em primeira pessoa, para que ela fique clara. Por que isso? Porque ela pode usar de outros argumentos, inclusive nós vamos observar nos tipos de argumentos, a gente pode usar argumentos de autoridades, a gente pode usar argumentos interessantes, por exemplo, com relação à causa e à consequência, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente pode usar argumentos da prova concreta, ela pode trazer elementos que vão provar concretamente uma pesquisa, um doutor que se manifestou a respeito disso, né? Uma autoridade no caso, ou até mesmo um argumento de senso comum, tá bom? Que a gente vai abordar um por um daqui a pouquinho. Então vamos lá. Se o assunto é a educação, o tema nós já chegamos que é a situação da educação no Brasil, pode ser também o desafio de se atingir a qualidade na educação, também é importante. A gente vai observar na leitura do texto que a tese dela, vamos juntos? Alguém tem alguma ideia? Qual seria a tese que ela, ou seja, qual é a opinião, quais são os argumentos que ela levantou para que ela pudesse nos convencer disso?
A tese dela quer dizer que a gente lê aquele universo do texto e a gente vai chegar à conclusão que a educação no Brasil precisa ser uma prioridade. Então, a questão da prioridade é um dos elementos muito importantes que a Maria Amélia colocou usando a tese da prioridade na educação para que os desafios da qualidade possam ser atingidos. Tá legal? E os argumentos? Quais foram os argumentos que ela anotou? Olha, tem uma série interessante, porque ela colocou uma pesquisa. Então, uma pesquisa, alguém vai contestar uma pesquisa? Absolutamente. Então, aquela pesquisa vai justificar o argumento que a Maria Amélia usou. Ela falou muito do desestímulo dos professores. Olha aí, ó, isso é um argumento. O que mais que ela falou? Ela falou da falta de incentivo. Opa, falta de incentivo, desestímulo. Ela falou também dos baixos salários. Ela falou também da falta de educação continuada dos professores. Então, todos esses elementos são argumentos que ela usou para justificar a tese dela, que nós chegamos à conclusão que a educação no Brasil precisa ser uma prioridade, ou seja, a educação está sendo deixada a segundo plano, não está havendo envolvimento da família, que ela coloca nesse texto. A educação, as famílias acabam deixando para a escola a responsabilidade total da educação, elas não têm uma participação e no acompanhamento dos alunos. Então, esses são os argumentos que ela adotou, tá bom? Que seria, no caso, então, o desinteresse da família. E ela disse também da questão do baixo nível de aprendizado. E tudo isso leva exatamente a um baixo nível do aprendizado. Então, todos esses são os argumentos que ela justificou dos desafios que a educação no Brasil sofre para que ela possa ter uma qualidade superior, uma qualidade melhor. Tá legal? E por final, conclusão. Na conclusão dela, o que vocês escreveram lá? Ou seja, ela solicita lá na conclusão, olha, que haja investimento em escolas e professores, viu que ela disse que é uma sugestão, a conclusão dela, ela para que possamos, dentro desses argumentos que ela trouxe, para que nós possamos resolver esse problema, a sugestão, que sugestão é importante, inclusive na hora de fazermos a nossa redação no Enem, na conclusão a gente tem que ter isso em mente. Como é que eu vou concluir o meu texto agora? Gente, eu preciso ter uma opinião, então eu vou dar uma sugestão para que aquele problema possa ser resolvido, possa ser sanado. Tá? E no caso dela, qual foi? Ela disse que tinha que ter investimento nas escolas e nos professores. E teve um outro aspecto que ela abordou na mesma conclusão, no mesmo parágrafo final do texto dela, que ela disse: o Brasil precisa de uma política educacional de longo prazo. Não se resolve esses problemas de uma forma simplista. Precisa ter um investimento mais a longo prazo para que os resultados na qualidade da educação possam ser sentidos. Tá legal? Esse exercício é interessante porque daí a gente percebe que se a gente dividir os textos argumentativos, dissertativos nessas partes, a gente consegue identificar muito melhor, não só contribuindo na nossa interpretação, mas na forma da gente, na hora de fazer a produção textual, os meus argumentos vão ser colocados todos somando com o outro num local adequado, fazendo com que a opinião do meu leitor, do meu interlocutor, seja mais rapidamente convencida de uma forma mais natural. Acho que foi um bom exemplo esse, tá legal? Então a gente não pode esquecer dessa conclusão aqui, que ela tem que ter uma sugestão. Ah, professor, mas só sugestão? Sim! Ou então, se você quiser voltar lá no seu texto, ou trazer novamente as questões que você abordou na sua tese, ou seja, na sua opinião, a conclusão também vai ser um local adequado para isso. Você vai reforçar um aspecto interessante de uma das teses, ou a única tese, ou a mais importante, ou ressaltar o núcleo, a coisa mais relevante daquela tese, tá legal? Pode se parafrasear? Pode se abordar com outra profundidade, mas uma coisa é importante. O que não pode acontecer na conclusão? Gente, lá na conclusão, eu não posso trazer fatos novos. Porque se eu trouxer fatos novos, eu não vou estar contribuindo para a formação da opinião do meu texto argumentativo dissertativo.
Então eu tenho que ter essa preocupação de, na conclusão, ou eu vou parafrasear, aprofundar, ressaltar um aspecto da minha tese, ou eu simplesmente vou fazer uma sugestão. Essa é uma dica boa, essa é uma excelente dica para as redações. Lá no final você vai dar uma sugestão. Essa sugestão pode ser até a tua própria opinião também, o que você acha que deveria ser feito para que o objetivo do texto seja atingido. Tá legal? Muito bem, gente. Eu acho que deu para a gente ter uma visão geral. Agora vamos lá partir para a segunda parte da nossa aula, então, que é exatamente os tipos de argumentos, tá? Todo mundo anotou? Vamos lá. Quais são, então, os nossos... Bom, antes de mais nada, o que é um argumento? Boa. Mais alguém? Argumentos são as opiniões. O que mais? Boa. Olha, gente, em última análise, argumento não tem uma resposta única, tá? Cada um vai ter uma certa visão e um detalhe, mas em linhas gerais, argumento é um recurso que tem como propósito o convencimento, ou seja, você quer convencer alguém para que tenha opinião ou um comportamento alterado. Você quer agregar um valor, agregar um conhecimento, agregar uma informação no seu interlocutor. Você vai usar isso através dos seus argumentos, tá certo? Sempre que argumentamos, nós temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós ou trazer àquela pessoa a mesma compreensão, o mesmo entendimento que nós temos sobre aquele determinado assunto que nós estamos aprofundando. Tá legal? Por exemplo, se eu sou da área de educação, que nós estamos falando do texto da Maria Amélia, se eu sou da área de educação e quero propor alguma mudança na educação e eu trabalho com alguém que não queira essa mudança, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que convencê-la que a minha ideia ou a minha tese é mais adequada. E aí eu vou ter que usar um dos 4 tipos de argumentação que eu quero que vocês anotem agora. Vamos lá? Primeiro delas, argumento de autoridade. Opa! O que é autoridade? Gente, autoridade é alguém que tem capacidade, conhecimento, é confiável para se manifestar a respeito daquele assunto. Exemplo, um especialista. Se o assunto for de educação, eu vou pegar um mestre de educação. Será que a opinião de um mestre ou de um doutor em educação vai ser relevante? É claro que sim. Eu posso trazer uma pesquisa desse doutor ou desse mestre e os dados que ele atingiu, isso vai reforçar os meus argumentos, que eu chamo isso então de argumentos de autoridade. Se uma tese passou por todas as fases até que ela seja publicada, isso significa que os conhecimentos e as informações que estão lá dentro, elas naturalmente vão ter essa autoridade, tá bom? Muito legal esse nosso primeiro modelo, então, de autoridade. E se fosse nas leis, quem que eu vou pedir? Eu vou pedir para um administrador, para um médico ou para um advogado? Gente, o advogado vai ter mais autoridade para se manifestar com relação a essas leis. Ele vai trazer argumentos mais interessantes do que qualquer outra pessoa. Então, esses argumentos são muito importantes, tá legal? Ótimo! Segundo caso, então, de argumentos. Quais são o segundo caso? A gente chama de, anotem, causa e consequência. Causa e consequência, na verdade, ele vai muito além do que simplesmente uma argumentação. Se a gente fizer uma análise mais precisa, a gente vai ver que causa e consequência, ou primeiro as consequências das causas que geraram essas consequências, elas têm uma relação direta. E tem algumas que são irrefutáveis, elas são inquestionáveis, tá? Por exemplo, olha um exemplo interessante, na disseminação de doenças, exemplo, né? Uma das causas da disseminação de doenças, problema lá nas vacinações, nas campanhas de vacinação. Isso é um bom exemplo de causa e consequência. Quer ver outro exemplo? Aumento de trânsito, aumento de fluxo de veículos e aumento de congestionamento. Olha, se a gente analisar isso como uma consequência, qual vai ser a causa? A causa vai ser o aumento desses carros e, como consequência, o trânsito certamente vai ficar mais congestionado. Vocês conseguiram perceber que causa e consequência vai muito além? Então, quando a gente vê as origens daqueles problemas, as causas daqueles problemas, vamos ter argumentos interessantes para entender as consequências dele, tá bom?
Esse é muito interessante, esse é natural e esse é um das que a gente pode, na hora de fazermos a nossa redação, a gente pode evocar, tá? Depois nós temos o da prova concreta. Esse também é fantástico, simplesmente porque busca evidenciar uma tese por meio de informações concretas extraídas da realidade. É claro que a gente vai trazer fatos e argumentos que são concretos, realísticos, plausíveis e possíveis, tá bom? Eles podem ser usados como, por exemplo, estatísticas, fatos notórios de domínio público, tá certo? Então você vai justificar a tese do seu texto argumentativo ou dissertativo com fatos e acontecimentos concretos. Podem ser de senso comum, ok? Ou pode ser de conhecimento específico de alguma determinada área, tá legal? Se a gente fosse falar, por exemplo, sobre aumento da violência ou saúde pública como tema, e a gente, dentro dessa saúde pública, a gente vai falar sobre as drogas, do modo geral. Vamos falar sobre a publicidade contra o cigarro, por exemplo, a publicidade de cigarro que deve ser proibida, da mesma forma, a publicidade de qualquer uso de droga. Então a gente faz essa analogia, que é uma prova concreta, que ninguém vai refutar, a medicina já provou que as drogas e o cigarro, de uma forma geral, são absolutamente danosas, isso dá um efeito de saúde pública. Também é uma prova concreta, tá bom? Com relação... drogas e cigarros e aumento de violência, a gente já pode verificar que isso seria uma prova concreta que justifica os nossos argumentos, tá? Então, logicamente, deveriam ser banidos da publicidade, tá? Então, senso comum é consenso, tá? Dá na mesma, ou seja, ele traz uma informação que representa o consenso geral, é incontestável. Elas são utilizadas quando se quer defender uma opinião, o que é massificado. Ninguém irá apelar contra, pois é conhecido universalmente, tá certo? É exatamente o texto que está no nosso material didático. Vamos dar 2 exemplos interessantes? Olha, o primeiro. O homem depende do meio ambiente para viver. Alguém pode contestar essa informação? É uma informação inadequada? Em hipótese alguma, alguém vai dizer que o homem não está relacionado com o meio ambiente. Então, isso é um senso comum, tá? Olha outro interessante, ó. A mulher de hoje ocupa um papel social diferente da mulher do século XIX. Isso é um senso comum? Eu preciso de informações de autoridade para justificar isso? Claro que não. Isso é uma informação que todos nós sabemos que o papel que a mulher desempenha hoje, apesar de não ser ainda o ideal, ela está ainda buscando uma igualdade. Se a gente olhar lá para o século XIX, a gente vai ver que a mulher não votava, que ela não tinha voz, que ela não podia fazer alguns trabalhos, por exemplo, que hoje elas já conseguiram, mas ainda nós estamos longe. A gente precisa